Fala pessoal, bem-vindos aqui ao primeiro episódio do Café com Esfirra. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês se divirtam muito com o nosso papo aqui sobre a Copa do Mundo, obviamente focado no Brasil, mas também vamos estar comentando aqui sobre, pelo menos tentar, né, todos os jogos da Copa com o que a gente acha que sabe de futebol. Pois, a princípio vão ser um episódio por semana, né, até a final da Copa, e vamos estar acompanhando o Brasil até lá, tomara. Então, espero que vocês se divirtam bastante aqui com a gente nesse nosso papo. E aí, galera, eu sou a Vicky. Lembrando aqui que esse podcast faz parte do Instagram de @Dicionário Carioca. Então, acompanha a gente lá. Siga a gente lá. Lá tem todas as informações onde você pode tanto ouvir esse podcast. Tá gravado, vai ser gravado o áudio, postado o áudio. Também vamos postar o vídeo no Instagram. Então você vai poder acompanhar a gente em várias plataformas. Lá no Instagram, lá no link, você tem acesso às nossas plataformas de áudio e de vídeo. O nome do nosso quadro é curioso. Tem esse ponto, Café com Esfirra. A gente vai fazer um episódio especial, já tô falando aqui, para explicar o nome do quadro, como surgiu essa ideia aí. Mas a princípio aqui, o foco, né, é falar de... vai ter outras pessoas envolvidas. A princípio é bom, que é um assunto que eu e Felipe gostamos pouco. Felipe mais conhecido como Rock. Gostamos pouco de falar de futebol. Nome então, artístico, nada mais justo do que juntar eu e ele. Nada mais justo aí do que a gente se juntar para falar do que a gente mais ama. E da seleção, que é o nosso foco agora. Vamos ser hexa, vamos em busca. E aí vamos falar um pouquinho como foi o que vai acontecer para os próximos jogos. Já saiu a informação aqui, eu vi no GE mais cedo, de que o Tite já avisou os jogadores de que vai com reserva contra o Camarões, para poupar, tanto por causa de lesão, como também pela... Se a gente não vai para as oitavas, o último jogo da fase de grupos é sexta contra Camarões, as oitavas já é segunda, então... Nossa, já é segunda mesmo? Segunda-feira? Caramba, nossa. Isso, sexta é o último jogo da fase de grupos, o Brasil já joga de novo segunda-feira, 4 horas. Cara, mas é muito perto, muito perto. Sim, acredito eu que nas outras Copas foi assim também, né? Não vou sair falando que, nossa, que absurdo, mas realmente é muito próximo. Acho que o Brasil acho que na sexta-feira e na quinta não tem ninguém brigando por vaga, né? Não acho que tenha. Mas, pô, se o Brasil tivesse precisando de uma vaga sexta-feira, caraca, que luta. Ia ter 2 dias de descanso, nem 2 dias de descanso, né? Ia ter que treinar no domingo. No nosso grupo no grupo do Brasil, a gente tá classificado, então aí tá Sérvia, Suíça, mas as 3 têm chances, né? Porque a Suíça tem 3 pontos. É verdade. A Sérvia tem 1 ponto, Camarões tem 1 ponto. E no grupo de Portugal e Uruguai, Portugal já tá classificado, mas tá aí entre Uruguai, Coreia do Sul e Gana. Inclusive, assim, né? Camarões tem a chance dessa vaga. Eu cheguei a ver uma postagem de um torcedor camaronês, né? Ele falando, que maravilha, nós vamos para jogar contra o Brasil na última rodada, precisando ganhar por mais 2 gols para conseguir uma vaga. Que alegria. E uma vaga o fato do Brasil. E o Brasil entrar com time reserva nesse jogo e entrar com titular não faria diferença nenhuma, né? Porque só você ver o nível. A defesa do Brasil o goleiro manteve o nível. Você perde o Alisson, você tira o Alisson e entra o Ederson. Você tem Militão e Bremer na zaga, que, sejamos francos, não são Thiago Silva e Marquinhos, mas que defesa. Seria titular em metade das seleções da Copa? Provável. Militão, titular do Real Madrid aí há 3 temporadas. Pois é. Acho que o Militão, ele até entre as seleções de primeiro escalão, né? Se a gente pegar França, Argentina, Espanha, ele tem um lugar. E aí, quando sai da defesa, que a defesa é o que o Brasil tem um pouco mais abaixo do resto.
Do meio campo para frente, o Brasil dá um banho em qualquer um, né? Você tem Fabinho, Bruno Guimarães e Rodrigo no meio campo. Aí vai para A gente fala Martinelli de entrar com reserva, mas assim, é e tem exatamente o que você falou. É outra seleção que o Brasil poderia estar brigando junto no mesmo grupo. Se a gente tirasse a Suíça e deixasse a seleção reserva para brigar nesse grupo, seria mais difícil. Dá para dizer assim. Mas eu acho muito bom, assim. É importante para o Brasil não ter esse desgaste, né? Tá jogando com intervalo de 2, 3 dias e tem já oitavas que o Brasil vai pegar Portugal ou Uruguai, né? Uruguai, o Brasil vai pegar. Isso se o Uruguai passar em segundo. Eu tô contando o Uruguai, mas o Uruguai vai brigar por essa segunda vaga. Realmente, assim, é bom. É muito bom que o Tite faça isso, porque como a gente está levando muitos jogadores do meio para frente, que querem mostrar serviço, e a gente precisa saber quem tá melhor, porque o Rafinha chegou quase como unânime que seria o titular. Mas 2 jogos que a gente não viu dele, assim, muita coisa. O primeiro jogo muito nervoso pela estreia, e o segundo jogo que é apagado. Errou menos, mas não teve muito destaque. Então é uma boa oportunidade pro Antony, uma excelente pro Rodrigo ali no meio, já que a gente não sabe se o Neymar é certo de jogar contra o Camarões, infelizmente. E o Martinelli, que oportunidade, né? Ganhou essa vaga aí pelo que ele tá fazendo no Arsenal nas vésperas da Copa e vai ter uma chance. Muito bom. Eu tenho até a escalação aqui, a previsão da escalação aqui que saiu no GE, vou até compartilhar aqui. Uhum. E depois vou mostrar aqui como é que eu botei no campinho. Uhum. Aí a gente tem Ederson no gol, Daniel Alves na lateral direita, Militão Bremer na zaga, Alex Telles na esquerda, o primeiro volante Fabinho, Bruno Guimarães um pouco à frente, Antônio Rodrigo, Gabriel Jesus e Martinelli. Martinelli na esquerda, né? Gabriel Jesus de centroavante e o Rodrigo na meia. Vou compartilhar aqui o campinho que eu fiz. Uhum. E que time, né? Agora eu vou botar aqui como eu imaginei que ficaria no campinho, essa escalação. Exatamente. Eu acho que o mais engraçado disso tudo é você ver que a gente perde o Casemiro, né? Que fez um baita jogo na primeira rodada, foi decisivo na segunda e quem entra é o Fabinho, simplesmente. Fabinho que acho que não dá não o mesmo nível, mas é um jogador de primeiro escalão da Europa, né? Talvez um dos melhores volantes do mundo também. Tá o Alisson aqui, mas esqueci de trocar. Quem deve ir é o Ederson, que deve ir no gol. Uhum. Que também não perde. Eu não pouparia o goleiro. Eu acho que goleiro a gente tem que jogar sempre. Uhum. Mas a escolha do Tite também não vai cair o nível. Eu acho assim, de verdade, considerando que o Alisson, ele tem uma sequência com o Tite enorme, né? Ele jogou, se não me engano, os 2 amistosos, ou ele foi poupado, não lembro. Mas assim, tem entrosamento, tem ritmo. Também não lembro. Principalmente que a gente agora tá vindo no meio da temporada europeia, né? Eu acho que assim, é mais uma oportunidade pro Ederson. Acho que ele merece, né? Tem essa chance. O cara é o reserva de ouro. Acho que vale a pena. E também Bremer, Alex Telles na zaga, Fabinho ali no meio campo um pouco mais recuado, Bruno Guimarães de segundo volante, Antony na direita, Martinelli na esquerda, Rodrigo fazendo ali é uma seleção que bateria de frente aí com a maioria das seleções da Copa. Sim, é verdade. E uma coisa que eu acho interessante, né? O Daniel Alves, pelo menos o Tite utilizou ele, né? Muita gente estava preocupada, levou o cara, não vai nem usar, igual foi na última rodada que o Militão, quem pegou a vaga, né? Um jogo decisivo. Mas ele, considerando que vai com o time reserva, ele deixou o vovô olímpico se sagrar como o mais velho a jogar pelo Brasil numa Copa. E que
Sejamos francos, nós levamos a questão da convocação dele, desnecessária, assim, o fato dele não estar merecendo, foi se levando muito para um lado, assim, de tirar o Daniel Alves para nada. Sejamos francos, é um cara experiente, um bom jogador, que está abaixo fisicamente, então, assim, a oportunidade dele na Copa ele está tendo. Oitava de final, se o Danilo voltar, é ele. Se não voltar, Militão. Sim. O Daniel Alves, assim, apesar das aí eu entendo, bem acho que a gente não tem, assim, a gente for ver o cenário geral assim da lateral, nossa maior fragilidade. E aí é difícil achar algum lateral direito reserva. A minha alternativa seria levar um zagueiro a mais para deixar o Militão como opção da lateral direita. Mas o Daniel Alves, acho que também muito por conta da experiência, da presença dele no vestiário. E se ele estiver bem fisicamente, ele pode agregar muito. Se ele vai para jogo, se ele vai para jogo. Olimpíada, no passado ele voou na Olimpíada inteira, né? É verdade. E na Copa América. Copa América um pouco mais antiga, mas ele também jogou muita bola naquela Cebolinha, foi protagonista, etc. Então, assim, qualidade a gente sabe que ele tem. E se a gente. É a seleção brasileira. Se eles veem que ele tem condição de estar em campo, então, show de bola. E isso leva a uma coisa que eu parei para pensar também. Eu cheguei a comentar com você quando aconteceu. Você, na verdade, comentou isso. De que perder o Neymar era, além de uma questão técnica muito importante, né? Porque, é o melhor jogador do futebol brasileiro. É o cara que, por mais que tenha muitos bons, é diferente de todo mundo. Você ali no jogo, você perdia uma liderança entre os jovens jogadores, uma liderança no ataque, uma liderança na transição. Você perdia um líder ali quando você não tem ele. Um pilar. E apesar do Daniel Alves não ter vindo para ser esse cara em campo, dá para perceber, principalmente quando você vê aquela interação dele com o Richarlison no do gol dele, o cara ele é importante para esse grupo. Ele agrega muita coisa. Então tem esse crédito. Óbvio, se nós tivéssemos uma opção que tivesse, assim, talvez jogando a mesma coisa do Danilo, deveríamos ter deixado ele de fora. Deixava o Daniel Alves de fora e trazia um cara que agregaria mais. Agora, se não tem, e o Daniel Alves ele pode trazer isso para a seleção brasileira, a experiência, o apoio para esses jovens jogadores. Então, assim, levamos no racional, tiramos a questão do que a gente acha que a gente errou e não querer ele ali, foi uma decisão que tem o seu motivo, é justificável. E se o Brasil for campeão, ninguém vai... O importante é ser campeão, ninguém vai lembrar disso. Verdade, Jenny. Se ele estiver lá para agregar positivamente, então... Ninguém lembra que o Vampeta estava em 2002 até a gente começar a zoar que o Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta, né? Então, sigamos. Pra sequência, assim, pros jogos... Se o Danilo não voltar, é que os jogadores, tanto o Neymar quanto o Danilo, eles estariam fora da fase de grupos, mas a verdade é que não tem previsão de quando eles vão voltar, né? Sejamos sinceros. E aí, pra sequência, o Militão deve ser titular nos jogos decisivos. E é uma decisão que eu apoio. Muita gente falou no último jogo aí, mas pra mim ele fez uma partida sólida. É claro que ele não é uma conexão ofensiva, mas o Danilo também, ele é um jogador muito mais defensivo, ele é um jogador que fecha muito mais, às vezes terceiro zagueiro quando o Brasil tá atacando, ou então às vezes fechando no meio. E a gente tem um ataque muito forte, né? Justamente não precisa ser totalmente dependente das laterais, que não são ofensivamente fortes. Isso não é... Ele não se cair nos próximos jogos, o Militão deve ser titular. E também vamos ver como é que vai ser a questão do meio, né? Porque no último jogo aí o Tite optou pelo Fred, mas foi colocado em prática, não deu. Acho que tem a questão também do Paquetá, tava um pouco abaixo, não sei se porque ele teve uma virose, né?
Vários jogadores tiveram virose aí nessa semana, não sei se... É verdade. Mas, particularmente, eu acho que o Paquetá, eu não acho que ele tenha ido mal no jogo. Inclusive, eu acho que é a questão da característica dele. Ele é um jogador muito mais, pelo menos eu vejo assim, é um cara que, quando ele atua na função de segundo volante, como ele fez no primeiro jogo, ele foi muito bem. Ele é um cara que vai estar ali fazendo parte daquela transição, vai dar um passe mais à frente, vai dar um drible curto. Agora, quando você precisa que ele seja esse 10, que vai movimentar todo aquele espaço fora da área, vai ter que fazer dribles longos, vai ter que fazer muitos lançamentos, vai ter que fazer 1-2, muito dinâmico, eu acho que não é da característica dele. Né? Pelo menos eu vejo que não é muito a característica dele. Entendeu? Então, eu acho que o problema maior foi ter deslocado ele para querer fazer essa função, sem ter alguém que chegasse próximo dele, porque assim, o Neymar jogando na esquerda, ele tá sempre chegando no meio, ele vai estar ali fazendo 1-2 com ele. O Vinícius Júnior e o Rafinha não tem essa característica. Eles são os caras da fazer a jogada na lateral, fazer a jogada em velocidade, direção gol. Eles não cadenciam bola, não puxam marcação. São jogadores que jogam colados na linha lateral, né? Colados na linha lateral, exatamente. Então, assim, eu acho que pode ter influenciado a questão do Brasil Paquetá, com certeza. Ele não estava 100%. Mas eu acho que a partida dele foi boa. A questão é, o Fred não estava agregando muito no jogo, na minha visão. Eu acho que ele entrando nessa função dele, ele estava muito preso. Ele não deu, assim, distribuição de bola, dinâmica para passagem do meio ataque. Aí você soma essa questão dele não tá... Eu acho até que o Fred, ele fez os últimos jogos, assim, Os últimos jogos, assim, que o Fred fez nas eliminatórias, eu acho que ele foi até bem, né? Eu nunca fui defensora ferrinha dele, sempre achei que o Tite deveria jogar outro cara no meio, mas nas últimas partidas da eliminatória, ele jogou bem, porque ele começou a participar mais da parte ofensiva, porque ele é um jogador defensivo, mas ele tem como jogar na frente. Tanto que eu até defendi que ele fosse titular no último jogo. Mas eu acho que o Neymar não voltando, o Rodrigo ganhou a posição. E eu acho assim, não dá para afirmar, mas talvez, até dependendo de como o jogo aconteça contra Camarões, esse jogo pode influenciar muito como que o Brasil vai jogar das oitavas em diante, né? Porque a gente já citou aqui mais de uma vez a questão do Neymar, então o Rodrigo, dependendo do que ele fizer contra Camarões, ele ganha essa vaga, mas o Bruno Guimarães entrou muito bem contra a Suíça, e se ele fizer um bom jogo contra Camarões agora, talvez ele nas oitavas pegue essa vaga de segundo volante do lado do Casemiro, né? Tem essa possibilidade. Ah, e outra, o Antony também, né? O Antony talvez assuma a vaga do Rafinha. De como o Tite vai querer jogar, né? Se vai querer um time bem ofensivo, aí nesse caso entraria o Rodrigo na vaga do Neymar, com o Paquetá jogando de segundo volante. Casemiro que mais defensivo, assim. Aí ele colocaria o Bruno Guimarães para jogar de segundo volante com o Paquetá mais avançado. E uma coisa curiosa, assim, no último jogo, quando ele colocou o Bruno Guimarães aí contra a Suíça, eu acho que todo mundo achou, que ele ia entrar para jogar ali na segunda, né? Segundo volante. Mas a gente viu muito mais ele segurando a posição e o Casemiro chegando muito mais à frente, tanto que o Casemiro fez o gol, né? Maioria das vezes, que no Brasil tá atacando, o Bruno Guimarães estava segurando no primeiro volante. Bom, né? Que isso aconteceu porque ele fez o gol. Mas isso mostra também a qualidade dos nossos meias, né? Os dois jogam tanto mais recuados quanto mais à frente e agregam defensivamente e agregam ofensivamente. A Copa do Casemiro é absurda. Tem só 2 jogos, mas agora jogando esses 2 jogos é uma coisa... Infelizmente, sejamos francos, não acho que ele vai ganhar o prêmio de melhor da Copa do Mundo, a chuteira de ouro, que se considera muito mais questão de
de gol e olha muito mais pro atacante ou pro meio. Mas ele até aqui, ele vem fazendo uma Copa do Mundo de craque, porque quando você olha o jogo da seleção brasileira, por que a Sérvia não jogou aquela partida? Por que o Brasil ficou... o Alisson não trabalhou? Porque a defesa é muito boa. Sim, mas porque no meio a Sérvia não conseguia criar. O Casemiro, ele tomou conta do meio campo. E quando ia na frente, não deixava a desejar, né? Então que ele botou uma bola no travessão. E nesse jogo agora também, contra a Suíça, ele foi o líder do Brasil em campo. Foi muito bem no jogo. Segurando lá atrás e, como você falou, chegou bem na frente. E essa questão de chegar bem na frente também é uma coisa interessante quanto às nossas laterais, né? O fato do lateral não se lançar ao ataque o tempo todo, ser um lateral que no máximo vai até o meio campo, para dar até essa profundidade pro ponta, isso dá muita oportunidade para o volante, para o segundo volante fazer o que ele quer. Ele poder chegar, ele poder apoiar, poder voltar. Essa questão do lateral não deixar espaço vazio ajuda muito o meio campo. E foi até uma coisa que eu falei depois que o Casemiro fez o gol, que contra a Sérvia e contra a Suíça ele fez partidas assim monstruosas defensivamente, que é a principal função dele, né? Ele é um monstro. E no último jogo, no último jogo ele fez também um golaço. Então, apesar dele estar se destacando, principalmente por dar consistência defensiva, também está sendo foi decisivo no último jogo e mostra como a nossa seleção é completa, né? Pois é, exatamente. E aí, você que entende mais desses termos, isso que a gente está vendo é o box-to-box? Eu tinha essa dúvida. O conceito do volante box-to-box é isso? O Casemiro, ele não é exatamente o box-to-box, né? Ele é mais o primeiro volantão mesmo, apesar dele ter qualidade para jogar, ele é mais o primeiro volante, assim. Box, é um branco aqui agora de dar um exemplo de algum jogador que é volante. Para facilitar, assim, quem tá assistindo a gente, box-to-box, é aquele volante que ele vai de uma área a outra, né? Significa literalmente isso. Ele tá na área defensiva, ajudando na defesa, e também pisa na área na hora do ataque. Ele é um jogador que vai de área a área. Positivo. Vai dar um branco. Eu vou lembrar, apesar de eu saber vários jogadores que são da posição, eu não vou lembrar agora que é. Assim, que eu lembre, por exemplo, talvez que dá pra citar aqui. Da Inglaterra, que joga no Liverpool. Eu ia falar do Kanté, do francês, do Chelsea. Ele, o Valverde, o Paulinho fazia... uruguaio. Valverde, verdade. O Paulinho, o que ele fazia na seleção do Tite também era mais ou menos isso, né? Esse cara que chegava muito na frente. Pô, mas agora pegando um ganchinho que tu falou, né? Eu fico impressionado. Como é que pode a seleção do Uruguai, né, cara? Tem muito jogador bom, não dá pra dizer que não tem. Mas o time parece que só não encaixa, né? Não dá liga. É muito estranho. Isso é impressionante. Não sei quais são as outras seleções que não fizeram gol. O Catar. O que o Uruguai não fez nenhum gol na Copa até agora. É verdade. Tem isso. Tirando o Catar, eu não sei outra seleção que tenha feito gol, mas são as seleções acho que não se igualam ao Uruguai. Mas também não acho tão impressionante a campanha ruim deles, porque eles se classificaram na dificuldade nas eliminatórias, quase ficaram fora. Uhum. O outro, eu não sei se são os únicos com o pior ataque, talvez. Não, acho que são. Acho que o pior ataque é o Catar, o Uruguai e o México. E o Uruguai tem um elenco muito superior às duas. É muito estranho. E tem essa questão deles terem passado na beirada, mas assim, isso é eliminatório, né? Pô, a gente chega numa Copa do Mundo com uma mentalidade totalmente diferente. Tem que entrar na disposição. Você vê um time que tem o Valverde,
que é talvez um dos melhores meio-campistas, todo campista do mundo. Você tem Cavani, você tem o Darwin Núñez do Liverpool. O Suárez está um pouco abaixo mesmo, essa questão física. Mas você tem no banco o Arrascaeta, que eu acho que entrou no último jogo. Você tem De La Cruz. Você tem aquele Bentancur, que é muito bom jogador. E, cara, você não vê o time funcionando. É um time que, assim, mesmo com toda essa qualidade, parece que é só 10 jogadores, 9 jogadores tentando jogar uma bola para os dois centroavantes fazerem um gol. Não pode jogar assim, pelo menos eu vejo dessa maneira. No primeiro jogo do Uruguai contra a Coreia do Sul, o Suárez foi muito mal. Agora, nesse segundo jogo, Cavani foi titular também. Nesse último jogo, assim, acho que foi pior contra o Portugal. O Uruguai atacou muito pouco, só resolveu jogar depois que tomou o gol, e já era muito tarde. E assim, foi até algo que eu tava assistindo o jogo na Globo, o Luiz Roberto até comentou, né? Que ele, começou tomou o gol, aí teve que botar jogadores mais ofensivos, né? Ele colocou a Arrascaeta, colocou que é um garoto. E aí, quando ele começa a optar por jogar mais ofensivamente, ele vai lá e tira o Cavani e o Darwin Núñez. O Luiz Roberto falou assim, colocando no lugar do jogador, né? Poxa, assim, professor, na hora que a gente tomou bolada, chutão o jogo inteiro, na hora que a gente tem a oportunidade de receber, assim, o melhor pra finalizar, ter alguma oportunidade, o técnico vai lá e aí também são escolhas, né? Realmente. Você tá perdendo. Ele tirou o Cavani pra botar o Suárez no lugar do Cavani. Eu até questionei, falei assim, poxa, coloca os dois pra jogarem juntos. Tá ruim a diferença de perder de 1-0, perder de 2. Exatamente. E assim, o Suárez, eu sei que ele tem muita moral com o torcedor uruguaio, eu acho que inclusive com o técnico. Mas assim, eu vejo a situação dele muito semelhante, óbvio, não igual, mas semelhante à questão do Daniel Alves, cara. É um jogador que não tá em condição de ser titular da seleção, de estar jogando como assim, ativamente. O Cavani tá jogando na Europa, o Darwin Núñez tá jogando. Então, assim, é o que você falou, cara. Você vai botar teu time pra frente. Você tá botando o Arrascaeta, cara. Você tá botando o Arrascaeta pra jogar. Como é que você tira o Cavani, que tá top, e bota o Suárez, cara? Assim, Suárez, assim, eu sou fã dele, mas, cara, não tem essa condição. Não faz sentido na partida. Você tendo que buscar um resultado, você botar um cara que tá abaixo e tirar o cara que tá com a bola toda, né? E também tirou o Darwin Núñez, né? Que pois é, hoje no cenário, se você for pegar momento, ele é o melhor atacante da seleção uruguaia. Que assim, nos 2 jogos que eu vi, eu achei ele um pouco abaixo. Eu achei que assim, não foram atuações péssimas, mas deixou um pouco a desejar. Agora, assim, é o jogador, né, cara? O cara tá bem fisicamente, você sabe que tem qualidade, deixa em campo, pô. Deixa em campo. Cara, e pra mim também tem toda a questão do contexto, né? A seleção, de como o Uruguai joga. A gente analisa, assim, às vezes o atacante participa pouco, né? O Uruguai, ele não joga para um jogo que facilite a vida dos atacantes. Não, de maneira nenhuma. Inclusive, e aí a gente tem no próximo jogo aí o Uruguai jogando contra a Gana pela vida para se classificar. A Gana já tem 3 pontos. O Uruguai só tem 1 ponto. O Uruguai tem que ganhar. A Gana jogando muito melhor que o Uruguai, com muito mais chances de classificar. É verdade. Deixa eu pegar aqui a classificação do grupo. É o grupo H, né? O grupo que faz frente com o Brasil. Portugal está classificado, né? Foram 6 pontos. 2 jogos, 2 vitórias. Agora, nessa última rodada, o Uruguai tem 1 ponto, pode chegar a 4, né? Depende. O Uruguai realmente joga pela vida, porque senão qualquer resultado que não seja uma vitória aqui complica a vida dele. E importante, né? Importante ressaltar que briga também pelo saldo. Não dá assim para querer ganhar, fazer 1-0 na Gana e botar todo mundo atrás. Porque se Portugal, que tá classificada, né? Não, tá classificada não.
Portugal tem que brigar pela última vaga ainda, né? Se Portugal perder... Não, Portugal por acaso perder, a Coreia também vai a 4 pontos ganhando. Ah, tá, então não passa. Não, isso que eu queria saber. Portugal não perde a vaga. O ideal, eles não vão entrar de brincadeira porque eles precisam... o melhor é ficar na primeira colocação. Mas, se a Coreia consegue um resultado contra Portugal, complica a vida do Uruguai. Então, assim, tem que entrar querendo o jogo, querendo marcar, e pô, fez 1-0, não dá pra estacionar o carro. Esse ataque que a gente tá falando do Uruguai, do grupo, é o grupo que vai sair o rival do Brasil nas oitavas. O Brasil se confirmando como primeiro colocado do grupo G. Se o Brasil se confirmando como primeiro colocado, que, assim, é certo, porque pro Brasil não se classificar em primeiro tem que perder por Camarões. Suíça tem que ganhar da Sérvia fazer 4 gols de diferença. Então, o Brasil em primeiro pega o segundo colocado do grupo H, que tá entre Uruguai, Gana e Coreia do Sul. De verdade, eu acho que o Brasil, nesse grupo aí, não tem adversário fácil de jeito nenhum. Eu acho que, óbvio, Portugal, eu acho que nesse grupo é quem traria mais trabalho, uma seleção que tem mais qualidade, principalmente que a gente viu jogando. Mas Gana, Coreia do Sul e Uruguai, se o Brasil pega, seriam adversários, eu acho que igualmente chatinhos de enfrentar. Acho que seriam seleções que iriam se colocar muito defensivamente, porque seriam abusar do contra-ataque. Exatamente. Ia jogar como são 3 seleções jogos aí do Brasil contra a Suíça e Sérvia, né? Só que eu particularmente acho que esses 3 têm mais qualidade do que Sérvia e Suíça. Acho que no geral, assim, principalmente o Uruguai, né, por questão assim, individual. Mas a Gana joga um futebol muito, muito consistente, coeso. E a Coreia do Sul, você tem alguns jogadores ali que, pô, ela tem um coletivo forte e você tem o som que desequilibra, né? Um craque. A questão é Copa do Mundo. É a Copa do Mundo, quem tá aqui para ser campeão e não tem caminho fácil. Um último assunto aqui pra gente abordar, bem rápido, para encerrar aqui o episódio de hoje, que é informação aqui, saiu o boletim médico hoje aqui da seleção brasileira, o Dr. Rodrigo Lasmar, que é um médico da delegação, disse que Neymar e Danilo não seguem fora, não tem chance de jogar contra Camarões. Sentindo no último jogo, fez uma ressonância e detectou uma lesão muscular no quadril, então pode ser dúvida também. No próximo jogo o Brasil já vai de reserva, se não fosse também ele seria desfalque, mas vamos a inspiração dele para as oitavas. Mas Neymar e Danilo ainda são dúvida. Eles tiveram uma torção no tornozelo e a informação do médico hoje foi de que eles tiveram uma lesão ligamentar, né? Afetou o ligamento do tornozelo deles. O Neymar ainda tem uma questão óssea também, então a lesão do Neymar é mais grave. Tem que seguir torcendo para que ele tenha uma recuperação assim, relâmpago, para jogar, nem que seja a semi ou uma final, eventual final. Foi o que o Marquinhos falou, né? Ele tá acordando, passando o dia e dormindo na fisioterapia. Porque o cara quer muito voltar. E faz uma falta tremenda, né, cara? Não tem o que discutir. Criou-se uma falácia baseada em ranço, mas quando a gente está falando de futebol dentro do campo, a gente tem que pensar em futebol. E dentro da seleção brasileira, ele é o nosso camisa 10 merecidamente. Ele é o nosso líder técnico. Nós temos diversos talentos. A seleção brasileira hoje não é 100% dependente do Neymar, mas isso não quer dizer que ele não é importante para nós. No último jogo deixou claro isso, que ele faz muita falta no meio-campo. Não está fazendo uma partida brilhante. Ele é um cara que, é claro, num momento ele pode fazer o diferencial, mas ele causa algo diferente aos adversários. Ele é muito marcado, ele desperta maior atenção dos adversários, então se ele está muito marcado, eventualmente vai deixar livres. Então a gente segue aí nessa torcida do Neymar voltar. Aqui não cabe
é bom ressaltar isso também, importante falar. Não cabe o que foi feito aí, o que foi dito aí em relação a ele, de quando ele se machucou, de que foi feito piadas e deboches. A gente tem que lembrar aí que a gente está falando de um sonho de uma pessoa, assim como eu teve meus sonhos profissionais, o que eu desejo alcançar na minha vida, o Felipe tem, cada um tem. Ele também tem o sonho dele, assim como todos os atletas, assim como o Danilo que se machucou também tem o sonho de jogar uma voltem a jogar e conquistar esse título. Então, zombar de alguém, primeiramente, se machucando fisicamente, e outra, a gente celebrar o mal de um ser humano, né? A lesão de um atleta. Possível fracasso, o possível fracasso aí de um sonho de uma pessoa. A gente espera que ele volte, que ele consiga realizar esse sonho, mas por enquanto ele tá machucado, é um momento difícil para ele, pro Danilo, agora o Alexandre também tá machucado, a gente quer que todo mundo volte, porque o Danilo é importante, o Alexandre é importante, e o Neymar é o nosso camisa 10. Há muitos anos ele é a nossa maior referência no futebol, ele é o nosso líder técnico, daí que tá estourando agora na seleção, que todo mundo agora ama. Todos eles têm o Neymar como ídolo, têm o Neymar como referência. Então, muito importante isso. Fundamental. Só demonstra a importância dele pro futebol do nosso. Quer que volte, nos ajude a ser campeões aí, porque ele é muito importante pra gente. Pois é. No último jogo nós já percebemos a falta que ele faz, né? Então, assim, ele é um cara que agrega demais, cara. É de muito mau caratismo você celebrar, você achar que tá bom a falta dele. E, de verdade, eu não posso dizer se é desconhecimento do esporte, falta de conhecimento do futebol, ou simplesmente é uma venda por outras questões, né, cara? Porque, tecnicamente, emocionalmente, dentro das quatro, assim, taticamente, é fundamental. Nós não somos 100% dependentes, como você bem falou, mas, cara, a Argentina tem um bom time, mas ela não quer ficar sem o Messi, ela não quer. A França ficou, assim, foi uma perda enorme não ter o Benzema, o melhor jogador do mundo, e tenho certeza que eles não querem perder o Mbappé. Duvido que alguém lá, se o Mbappé se machucasse, ficaria feliz de perder com um jogador como ele, né? Em outras seleções também, cara, que tem jogadores que são uma referência única, Polônia, perdeu o Lewandowski, cara. Não, nós temos o Milik, nós temos outros jogadores também importantes, mas, gente, nós estamos falando, futebol é assim, cara, é um coletivo, mas também tem muito do individual, que vai além do futebol jogado, como eu falei, para tática, emocional, liderança. Então, só podemos torcer para que ele se recupere, para poder voltar a integrar essa equipe e somar ainda mais para o nosso grupo. E assim, só rapidinho aqui para finalizar, no primeiro jogo o Neymar não fez uma partida brilhante, isso é tenso, mas ele participou do gol, ele carregou a bola, entrou com a bola dentro da área, arrastou o marcador, o Júnior aproveitou e chutou. O segundo gol também, o Neymar que dá o passe, aquela pré-assistência que a gente chama, né? Ele tocou a bola pro Vinícius Júnior cruzar. Então, mesmo quando ele não tá nos seus melhores dias, ele ainda participa dos lances cruciais do jogo. Enfim, que o Neymar se recupere, Danilo, Alexandre, que a gente que nossa seleção esteja 100% forte aí e que faça uma diferença, porque a gente precisa dos 26 em campo. Enfim, vamos finalizando o episódio de hoje. Peço desculpa aí por qualquer bug que tenha dado aí, umas travadinhas, a gente tá começando, vamos se adequando, se acostumando aí com o tempo. Lembrando, e melhorando a cada dia, esse podcast, ele faz parte do Dicionário Carioca lá no Instagram, então siga a gente lá, tá aqui embaixo o @dicionario.carioca no Instagram. Nosso podcast aqui, nossos episódios serão focados por enquanto no futebol, mas a gente também vai tentar
abordar outros assuntos. O perfil lá no Instagram, ele também fala de várias coisas. Então segue a gente lá, acompanha a gente também no YouTube, no Spotify, em outras plataformas de áudio. Aí a gente vai degrau a degrau, visando crescer sempre. Fala aí, Felipe, quer falar alguma coisa? Bom, agradecer a quem acompanhou até aqui. Espero que vocês que isso aqui chegue a muitas pessoas, que mais pessoas venham a acompanhar a gente, escutar a gente e interagir com a gente nas redes. E só agradecer e prometer fazer um melhor trabalho cada vez mais. Nos ajudem a alcançar voos maiores. Isso aí, galera. Talvez o episódio tenha ficado um pouquinho extenso, mas a gente, quando começa a falar, a gente vai emendando um assunto no outro sobre futebol. Talvez em outros episódios ou falando de outros assuntos também a gente consiga fazer alguns com um tempo mais curto, outros também demandam um tempo maior também pra gente poder falar de tudo. Eu acredito que quando a gente estiver falando desses episódios de futebol vão ser grandes mesmo, porque é muita coisa pra falar. Verdade. Mas é isso nesse episódio. Até o final aqui com a gente. Siga a gente lá no Dicionário Carioca. Vou colocar aqui na descrição também as nossas redes sociais pessoais também, quem quiser acompanhar a gente. E é isso, tamo junto, até o próximo episódio, valeu!